Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Todos e os seus respectivos familiares. Que esta semana seja a melhor das nossas vidas. E eu quero tanto isso para mim quanto eu quero para você. Eu quero para você o que eu quero para mim, para nossa família. Eu quero para sua família. Agora, deixa eu falar uma coisa que nós temos procurado, tentado passar para vocês, para todos, a respeito da fé. Quando se fala em fé, muitas pessoas têm confundido a fé do coração com a fé do intelecto, da inteligência, a fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia e então toma a decisão para então apoiar a sua vida, porque da fé vem a vida. A vida depende da fé no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é a fonte da vida. Então, todo mundo que quer ter vida, obrigatoriamente tem que ir à fonte da vida, que é o único Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de tudo. Então, quando a pessoa quer usar uma fé inteligente, ela apela para a palavra do Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas, usando apenas a sua boca para falar. A única coisa que Deus fez com as mãos foi o ser humano, obra-prima dele, em perfeição. Então, falando da fé, a fé racional, a fé que pensa, e a fé emocional, a fé sentimental, a fé do coração, nós vamos verificar que muitas pessoas, é uma forma de o diabo, isso mesmo, o espírito enganador, fazer as pessoas se iludirem com uma fé fantasiosa, emotiva, uma fé que traz imediatamente um resultado, mas que não permanece por conta de não estar fundamentada esta fé. É o caso, por exemplo, dos 10 leprosos. Apenas um leproso voltou curado para agradecer a Deus, reconhecer o autor da sua cura e honrá-lo. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, era uma fé fundamentada em quem? Em Jesus. Os outros 9 foram curados também, só que a fé deles era apenas para ser curado, para receber a cura, e eles foram curados, mas foram embora. Eles, os 9, foram cuidar de suas vidas, mas aquele único que voltou, esse não apenas foi curado fisicamente, mas foi curado também emocionalmente da sua própria alma, porque Jesus vai, a tua fé te salvou. Salvou o quê? O corpo? Salvou o corpo dos outros também, mas o corpo dele havia sido salvo da lepra, mas também a sua alma, sobretudo a sua alma. A tua fé te salvou, salvou a tua alma. Então,
muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas são agressivas, são audaciosas, têm uma fé assim, sabe, que dá até uma certa inveja de tamanha fé. Só que tem fé para o que é assim material, físico, mas não tem fé para o espiritual, para a alma, para salvar a própria alma. Veja só, nós temos um exemplo aqui bacana que mostra isso. Naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, depois que Jesus disse para ela, olha, você já teve cinco maridos e este que você tem aí não é o teu marido. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, que era uma pessoa que não se dava, os samaritanos não se davam, como até hoje, com os judeus. Eles têm uma briga milenar. Então, os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa. Então, a mulher, quando Jesus falou que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era marido dela, então a mulher reconheceu que Jesus era um profeta. Ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela entrou no caso da religião. Nossos pais, quer dizer, os samaritanos, adoraram neste monte. Aí mostrou lá o monte da bênção. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus era judeu, né? Então ela reconhecia Jesus como judeu e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus disse, olha só, Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte de Gerizim, que era o monte da bênção, nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não sabeis. Olha aí, a fé emotiva. Tem uma fé, mas não tem consciência daquela fé. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos, Jesus estava falando de si, do seu povo. Nós adoramos o que sabemos, Inteligência, não o que sentimos. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, meu Pai, procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Jesus está falando para a mulher samaritana. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você consegue observar a diferença, o que é adorar no monte, diante do monte Gerizim, ou em Jerusalém, ou mesmo no templo, ou em qualquer igreja, ou qualquer religião, ou no lugar A, B, C, D? Você entende a diferença entre o adorar a Deus num determinado espaço, num determinado lugar, e o adorar a Deus
em espírito e em verdade. Você consegue perceber a diferença? Porque quem adora a Deus em espírito e em verdade, está adorando a quem conhece. Jesus falou para aquela mulher: nós sabemos em quem adorar. Diz ele aqui, olha, vós não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Vocês não sabem, mas nós, judeus, sabemos. Por que sabemos? Porque nós fundamentamos a nossa fé no que está escrito na Torá, nos profetas, nos salmos. Nós fundamentamos a nossa fé na palavra do Pai. Nós não fundamentamos a nossa fé numa religião, numa filosofia, num líder religioso. Não, nós fundamentamos a nossa fé na palavra de Deus. Por isso sabemos, temos consciência do que adoramos, de quem adoramos. Entende, amiga e amigo? Quando você recebe um milagre pela fé, você ouviu a palavra. Você creu na palavra, a palavra de Deus, e você recebeu. Porém, você não manteve aquela chama acesa, você não continuou ouvindo, atendendo ou prestando atenção na palavra que te deu a fé para ser curado. Você esqueceu a palavra, você deixou de lado a palavra e mantém a sua fé em cima apenas da bênção. E aí, com o passar do tempo, essa fé foi se esvaindo. Ela foi diminuindo. Porque vieram os problemas foram grandes. Você foi curado, você foi abençoada, mas você não alimentou a sua fé na palavra de Deus, você não alimentou. Veja só, é interessante, é muito bacana isso, muito bacana. Você sabe que o ser humano busca a fonte da sua vida aqui na Terra. É ou não é? Por exemplo, a pessoa quer trabalho, porque do seu trabalho ela vai tirar o pão nosso de cada dia. Ela vai pagar suas contas, ela vai morar, ela vai ter a moradia, enfim, ela vai ter a sua família sustentada por causa do seu trabalho. Então, o seu trabalho é a fonte da sua vida. Aqui, terreno falando, na terra. Ora, as guerras que estão acontecendo por aí, no fundo, é em busca de fonte de energia, de poder. É por causa da água, é por causa do petróleo, é por causa do gás, é por causa de uma série de coisas materiais. Então, os países, os líderes, querem ter segurança, querem ter a fonte de energia que vai manter o seu país prosperando. A mesma coisa acontece com respeito à vida que Deus quer nos dar. Se nós queremos a plenitude da vida, nós temos que ter uma fonte onde nós vamos buscar alimento, sustentabilidade, sustentação da nossa fé. E Jesus criou a igreja justamente para isso. A igreja do Senhor Jesus não é física, a igreja do Senhor Jesus é espiritual, porque ela dá vida, ela ensina, ela orienta, de acordo com as suas palavras.
Então, por exemplo, uma pessoa desigrejada, diz, eu não vou mais frequentar igreja nenhuma, porque, sabe de uma coisa? Eu vou ter a minha fé em Jesus aqui dentro de casa mesmo. Eu vou viver a minha vida, eu não vou dar satisfações a ninguém, eu vou fazer o que eu quero e vou seguir a minha fé em Jesus. Só que essa pessoa está equivocada. A mulher samaritana disse, nós sabemos, nós aprendemos que é aqui neste monte, Gerizim, que nós devemos adorar a Deus, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Jesus disse, não, vocês adoram o que não sabem, vocês estão adorando o que não sabem, tanto é que vocês estão adorando no monte Gerizim, vocês fazem questão disso. E Jesus disse, vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, adoramos o que sabemos. Quem sabemos que é registrado na Sagrada Escritura. Porque a salvação vem dos judeus. Então, a pessoa desigrejada, por exemplo, ela está decepcionada, frustrada, porque ela foi decepcionada na igreja, o pastor não foi bom pastor, enfim. E ela esperava ser ajudada por pessoas que supostamente eram de Deus e depois essas pessoas mostraram as unhas, que eram lobos. Então, o que acontece? Você se desigrejou, se desintegrou da igreja. A fé que lhe deu a cura da sua enfermidade, que lhe deu a bênção, essa fé veio de onde? Da sua cabeça. Você tomou conhecimento da palavra de Jesus. E você creu e recebeu a bênção. Agora, para salvar a sua alma, você curou o seu corpo, você resolveu os seus problemas físicos, mas não resolveu o seu problema mais importante, que é a sua alma. Jesus não veio para salvar o corpo, ele deu a vida dele para salvar a sua, a minha, a nossa alma. Então, para você manter a sua alma viva, saudável, manter-se conectada, essa alma conectada com Deus, você precisa usar a sua cabeça. Porque o seu espírito, a sua cabeça vai lhe ajudar, vai lhe dirigir, vai conduzir a sua alma. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem a direção divina para conduzir o seu coração, a sua alma, para que não venha fazer bobagem. Então a pessoa quer ficar sozinha, desigrejada, ela vai definhando. Por quê? Porque a fonte do saber, a fonte da fé, que fortalece o espírito, que dá ao espírito condições, fundamentos para sustentar a sua alma, controlar a sua alma, ou melhor, o seu coração, eu diria, vem da palavra de Deus. Vem da palavra. E essa palavra é dada na igreja. Você não vai encontrar essa palavra num botequim, num bar, numa balada. Você não vai encontrar conhecimento da palavra em qualquer lugar. Você vai encontrar na casa de Deus. Você vai encontrar onde se prega a palavra, onde se ensina a palavra. Porque você pensa, você raciocina nessa palavra, você bebe, você come dessa palavra, essa palavra dá vida, dá inteligência, dá visão para você e faz você controlar o seu coração, que é naturalmente rebelde. O seu coração quer satisfazer seus desejos, suas cobiças, suas vaidades. O coração quer porque quer gozar desse mundo. Mas quando a pessoa tem a direção do Espírito, o Espírito Santo, quando a pessoa tem a direção da palavra de Deus,
Então, ela se sujeita, se submete à palavra de Deus, à palavra do Espírito. Aí sim, ela fundamenta o seu coração no que ela sabe da palavra de Deus. O coração quer fugir, o coração é como um filho, jovem, criança, que quer fazer as suas vontades. Mas o pai tem que estar ali, os pais têm que estar ali ensinando. Não. Quer dizer, os pais são o espírito, a criança é a alma que quer isso, quer aquilo. Se deixa a criança entrar numa fábrica de chocolate, ela sai lá morta porque ela quer comer todo o chocolate que tiver lá, que ela vê, ela vai ver, ela vai... Então, amiga e amigo, assim é o mundo. O mundo é uma fábrica de chocolate que agrada a alma, o coração. Então, se você não tiver o Espírito Santo, o Espírito de entendimento, o Espírito do conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de sabedoria, de fortaleza, o Espírito de Jesus, que é o que nós colocamos ontem, o Espírito de Jesus está escrito lá em Isaías capítulo 11. Jesus recebeu o Espírito de sabedoria, de conhecimento, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor. Ele recebeu 7 Espíritos. O Espírito do Senhor, 7 Espíritos. Quer dizer, ele estava cheio da plenitude de Deus para então fazer a obra dele, cumprir a sua missão aqui na terra. Então ele não se deixou levar pelo seu coração, pelas vontades e vaidades do coração. Não, ele submeteu a sua mente à vontade de Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus teve que negar a si mesmo, negar o seu coração, negar a sua alma, negar, para poder servir a Deus 24 horas por dia. Então, amiga e amigo, esse é o modelo de fé que nós temos que seguir, de inteligência que nós temos que seguir, que apoiar a nossa vida, a nossa fé, a nossa inteligência, a nossa fé tem que estar fundamentada no que está escrito nas Sagradas Escrituras. Todo dia, nós estamos aqui para dar um pedacinho do pão nosso de cada dia para você viver no dia de hoje. Então, é isso aí. Então, você vê que muitas pessoas se desanimam ou se frustram com a igreja A, B ou C. Por quê? Porque elas fundamentaram a fé onde? Nos sentimentos do coração. E é claro, é o caso, por exemplo, dos 9 leprosos que foram curados, mas foram embora. Eles fundamentaram a sua fé na palavra de Jesus. Jesus curou. Bom, obrigado, Jesus. Agora eles vão cuidar da vida deles. Mas aquele único que foi salvo, aquele leproso que ficou curado e foi salvo por quê? Porque ele reconheceu Jesus como o Senhor. Como essa mulher samaritana, ela disse, Senhor, é muito legal, vejo que tu és profeta. É bacana, muito legal. Então, minha amiga e meu caro amigo, seja sábio. Quando uma pessoa quer se formar numa determinada profissão, ela tem que entrar na universidade, ela tem que fazer uma faculdade. E quando ela entra na faculdade, é uma alegria.
ela entra naquela faculdade, quando ela sair dali, ela vai sair formada. Ela vai poder ajudar os outros, ela vai ser uma profissional, ela vai ser uma liderança de si mesma, obviamente. E assim acontece com a fé. Quando a gente entra no reino de Deus, a gente entra no reino da fé. Você não vê, você não toca, você não sente, mas você tem certeza do que está fazendo. Você tem certeza do que vai fazer. Porque a sua mente tem o Espírito do Senhor Jesus. É o que o apóstolo Paulo disse, nós temos a mente de Cristo quando recebemos o Espírito Santo. E essa mente dirige o nosso coração, quer dizer, a nossa alma, até os pastos verdejantes, para comer, beber, saciar a sua sede, a sua necessidade, enfim. Mas primeiro, Espírito Santo, a palavra, o Espírito da palavra. Entendeu, amiga e amigo? Eu creio que você entendeu. Eu creio, eu acredito. Jesus disse, vem a hora. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não vão adorar o Pai na emoção, não vão adorar o Pai numa bela música sacra, não. Eu lembro que durante, eu creio, uns 2 anos, eu aceitei Jesus como meu Salvador, meu Senhor, meu Salvador, várias vezes, muitas vezes. E a Esther é minha testemunha, porque ela via eu levantando a mão e tal, ela via que eu aceitava Jesus. Toda vez que o pastor falava, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer aceitá-lo como Salvador? Ah, eu quero. Ali eu aceitava. Por quê? Porque o ambiente de fé, muito bacana, o ambiente de fé era misturado com uma emoção. O próprio hino, foi na cruz, foi na cruz. Quando eu cantava esse hino, acompanhava, puxa, meu Deus, me perdoe e tal, eu me entregava. Só que quando eu saía daquele ambiente fervoroso, mas ao mesmo tempo emotivo, quando eu entrava num ambiente do trabalho, de casa, etc., tudo mudava. Meus pensamentos eram outros, meu coração era outro. É assim. Era assim. Então eu não me convertia. O que eu podia dizer? Eu podia dizer o seguinte, olha, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não tenho certeza, eu não tenho segurança de que sou salvo. Eu não tenho. Alguém disse um dia, você tem certeza da sua salvação? Essa pergunta. Se você morrer agora, você tem certeza para onde vai a sua alma? Isso mexeu muito comigo. O próprio Espírito Santo disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele fala com você hoje a mesma coisa. Ele fala, que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter sucesso, ser uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa bacana, todo mundo fala bem de você, você é uma pessoa que é o rei da cocada. Então, mas lá na sua alma, você sabe que não tem certeza para onde ela vai quando morrer. Tudo isso passa. Tudo passa. Como o Espírito Santo fala através de Paulo, tudo passa. Havendo profecia, vai passar. Havendo milagres, vão passar. Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Havendo línguas, também vão passar. Tudo cessa. Mas permanecem a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor, que é o próprio Deus.
é o próprio Deus quando a gente usa a cabeça e adora a Jesus na sinceridade. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida. Eu me entrego, eu me rendo realmente. Eu me caso contigo, eu entrego a minha vida 100% nas tuas mãos. Faça de mim o que o Senhor quiser. Onde o Senhor quiser me colocar, eu estou pronto, meu Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida. Porque eu não quero mais viver servindo às minhas vontades, minhas concupiscências. Não, eu quero viver para servir a ti pelo resto dos meus dias. E eu falo isso para Jesus: ó, meu Senhor, aqui, eu não sei quanto tempo me resta, mas esse resto de vida que eu tenho aqui na terra, que seja feita a tua vontade, que venha ter utilidade. Eu não quero viver por viver, eu não quero viver para ter prazer, eu quero viver para te servir. Graças a Deus. Amiga e amigo, isso é fé com inteligência, com sabedoria. Como Jesus disse, vocês, samaritanos, adoram o que não sabem. Porque vocês estão falando aí, não, nós temos que adorar aqui nesse monte. Vocês não sabem. Deus é Espírito. Deus está em todo lugar. Onde quer que você estiver, você pode adorar a Deus. Ele está pronto para receber a sua adoração, o seu louvor. Eu não estou restrito à minha casa para adorar a Deus. Nem muito menos na igreja. Não. A minha adoração a Ele tem que ser constante. E é adoração em espírito, quer dizer, não é emotivo, não é só porque eu estou cantando uma canção. Você vê aí quantos cantores evangélicos estão se arrebentando, estão perdendo, enfim, infelizmente. Por quê, coitados? Se entregam às emoções, se entregam ao louvor emotivo. E esse louvor emotivo é vazio, é oco, não tem fundamento. O louvor a Deus, a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade, em espírito e na sinceridade, em espírito, em pureza. É assim. Então você pode estar em casa, na rua, em qualquer lugar, você vai poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, para você receber instrução, para você fortalecer o seu espírito com a palavra de Deus, só na igreja. A igreja é o lugar que Jesus, a instituição que Jesus criou justamente para alimentar os seus filhos. Porque ele é o cabeça e a igreja é o corpo dele. Ele é a cabeça e o corpo é a igreja. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus abençoe a todos vocês. Amanhã vamos tocar mais nesse assunto para deixar bem transparente, bem alinhavado, né, como diz o outro. Bem arrumadinho. Para que ninguém venha ter dúvida. Para que você não fique perguntando A, B ou C. O que eu faço? Devo adorar aqui ou ali? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? O que eu posso fazer? Se o Espírito Santo está em você, então, se você tem a mente do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, então você vai saber o que tem que fazer e o que não pode e nem deve fazer. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.